Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu retorno ao Instituto Manuel Flamengo de Miranda e, como sempre, é uma alegria renovada voltar a esta casa que tem nos acolhido com muito amor, com muita deferência, com muito carinho. Nas vezes que eu pude estar aqui, normalmente são os dias de sábado, eu nunca estive dia de semana, hoje, portanto, uma noite de quarta-feira, né? Quarta-feira às 8 horas, o trânsito normalmente é tranquilo, mas por algum motivo houve uma quebra de um ônibus na paralela em frente ao bairro da Paz, e aí um guincho da 7 estava parado para tentar tirar ele da via, e aí engarrafou uns 6 ou 8 minutos, eu perdi no deslocamento. Então, mas assim estou aqui à disposição de vocês para falarmos desse tema que foi sugerido pela própria casa, o qual nós acatamos dentro de uma perspectiva de apenas ajustar o tema, tendo em vista que ele era fruto de uma palestra de um orador espírita conhecido nacionalmente e muito respeitado, e Rossando Klinger, e nós preferimos dar uma mudada, porque o tema ia ficar muito igual ao que ele já publicou ou já publicaram, e assim, como nós estamos gravando para ser colocado no YouTube também, seria uma coisa inconveniente talvez. E a gente fez um pequeno ajuste, um ajuste bem pequeno, para que pudéssemos falar do que a necessidade que a casa nos solicita, mas tendo em vista a mudança apenas do título do tema que será publicado, ok? Então, o tema então seria por que nos melindramos? Por que nos melindramos e quais são os motivos que nos levam a viver o melindre? Essa palavra, no entanto, é muito conhecida nas casas espíritas, né? Aqui nessa casa tem alguém que se melindra, ou tem médios melindrosos, tem palestrantes melindrosos, tem dirigentes que são melindrosos. Então, enfim, acho que é comum em todo lugar, né, em todo grupamento, as pessoas de um modo ou de outro, elas se melindram. E se melindram com muita facilidade, porque o que está por trás do melindre nada mais é do que o orgulho, que é uma das grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. E é verdade que há uma certa zona de conforto em se melindrar, porque você se melindrando, você cria uma barreira para não escutar o que o outro, porventura, esteja sinalizando, a crítica, às vezes, que é construtiva, mas que nós outros não queremos ouvir, por algum motivo que o nosso ego, a estrutura egóica, não está sendo aberta ao contraditório, à crítica, levando-nos a esse espaço do chamado melindre, e que pode ser, como o entendimento que vocês têm, a pessoa que se magoa com facilidade, é a pessoa que se magoa facilmente. Então, no fundo, o melindre é a mágoa, e que o pano de fundo da mágoa nada mais é do que o orgulho. E essas grandes mazelas que no Evangelho foram dito que as chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo, nós acreditamos que certamente é o grande entrave civilizatório, e o que hoje vivemos na Terra, a dificuldade que temos de nos amarmos, e ao invés de nos amarmos, estamos nos armando uns contra os outros, é fruto dessa sociedade utilitarista, hedonista, egoísta, individualista, e que é pautada nos valores materiais como princípio fundamental da nossa condição de vivência no mundo. Quando nós transformarmos o planeta num planeta que a espiritualidade e que o espírito imortal seja a grande tônica das nossas escolhas e a base das mudanças e das construções que nós realizamos no mundo, seja a partir do princípio que é a nossa essência divina, espíritos que somos, perecíveis nesse corpo, apenas o corpo perecível, mas o espírito ele é imortal. Então, quando nós falamos por que nos melindramos, e o que está por trás dos melindres, os medos, as fugas, que a gente percebe que a fuga do não querer olhar para si, não querer olhar para a sombra, aquele lado que nós ocultamos e que por vezes, quando revelamos, temos receios de sermos vistos naquilo da nossa ainda imperfeição, nós sermos seres humanos comuns e ainda imperfeitos, no caminho da perfeição, ou melhor, perfectíveis, mas usaremos o termo imperfeito. O receio, portanto, de nos ser
de sermos vistos na nossa limitação, na nossa condição de humanidade, na nossa condição de imperfeição, nós criamos máscaras, levantamos barreiras para não sermos acessados naquilo que ainda é a nossa dificuldade, naquele lugar que ainda é incômodo para nós mesmos olharmos, que dirás o outro que aponta o dedo na nossa ferida e que naquele momento nós nos melindramos, nós nos magoamos. E esse movimento, portanto, ele não é inerente apenas ao movimento espírita. A casa espírita passa por isso, nós sabemos, muitos médios melindrosos, muitos oradores, palestrantes melindrosos. Isso tudo gera as dissensões nas convivências, nessas instituições que teriam o propósito do congraçamento, da união de propósitos, na humildade, que seria a virtude contrária ao orgulho, ou o altruísmo, que seria o contrário do egoísmo. Nós perdemos esse referencial. E aí nos pautamos nas escolhas do ego, que o ego, ele é aquele que se manifesta, que é aquela estruturação que é construída nessa realidade, no personagem que nós nos forjamos, dentro da cultura que vivemos, dentro da família que fomos criados, dentro do ensino, da religião e de toda essa construção social que nós nos inserimos. E aí nós vamos criando mecanismos de defesa, são os mecanismos de defesa egóico, para poder mantermos-nos naquela posição de, no fundo, desejarmos o nosso querer maior é sermos amados, querer ser aceito. E por querermos ser aceitos, nós escamoteamos, nós escondemos, nós ocultamos com as máscaras que erigimos, para que não nos percebam na nossa dimensão, da nossa condição de humanos que somos, porque nós acreditamos que somos perfeitos, e esse complexo de perfeccionismo que nós temos, que é uma das máscaras do ego, que é o perfeccionismo, nos faz afastarmos da nossa condição de ainda falíveis e ainda claudicantes, ainda espíritos que estamos caminhando nessa tão sonhada busca do aprimoramento, da perfeição que um dia atingiremos, mas que não conseguiremos atingir escondendo, ocultando a nossa sombra. A sombra é uma linguagem psicológica que a gente ouve falar muito nas psicoterapias analíticas, e Jung traz isso, Joana de Ângeles traz muito nas suas obras, e dentro da série psicológica dela, nós recomendamos Conflitos Existenciais, que é uma obra magistral, que traz muitos desses conflitos que nós vivenciamos, e dentre eles os citados no tema de origem, fuga, medo, e ela vai trazer aqui, fugas psicológicas, raiva, medo, ressentimento, leia-se mágoa, culpa, ansiedade, neurastenia, estresse, fobia, coragem. Ela vai pontuar cada um desses itens. E no item o ressentimento, ela vai trazer subitens falando sobre o ressentimento, falando das causas psicológicas do ressentimento, falando dos efeitos perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento e qual a terapia libertadora para o ressentimento. Nós temos outras obras também, que é de um autor que eu tenho lido bastante ultimamente, que é André Moreira. Ele é um orador espírita conhecido nacionalmente e internacionalmente, e na sua última obra, chamada Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem Paz, ele tem um capítulo intitulado Perdão, esvaziando o baú das expectativas. E esse capítulo começa falando sobre ninguém tem o poder de te ofender ou te magoar. Ele vai falar sobre a mágoa, que em algum momento eu vou citar passagens desse texto dele, de grande contribuição para o movimento espírita, e que nós podemos também ter como referência de estudo posterior. Então o livro Atitude, que eu recomendo. Outro livro dele, e tem um outro que está no carro e não peguei, que é de Alberto Almeida, Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Ele vai traçar um roteiro explicando quais são os mecanismos que nos ajudariam e nos empoderariamos a sermos pessoas melhores se soubéssemos trabalhar o perdão, que poucos de nós conseguimos, e que certamente, se pudéssemos trabalhar o perdão, estaríamos vivendo uma vida muito mais leve, muito mais fácil de ser convivida nessa sociedade. Mahatma Gandhi, ele vai afirmar: o fraco jamais perdoa, o perdão é uma característica dos fortes. Só os fortes perdoam. Nós pensamos que perdoar é um ato de fraqueza. Pelo contrário, o perdão
pressupõe uma grandiosidade daquele que perdoa, porque ele perdoando significa que ele não vai se melindrar, não vai se magoar, portanto ele vai se libertar desse calvário, desse tormento que são as pessoas que guardam mágoa, ou que guardam ressentimento, ou que se melindram. Então esse movimento que nós trazemos de terapêuticas, ou melhor, de falas que são terapêuticas, o Espiritismo é uma grande psicoterapia. Ele é uma psicoterapia que nós diríamos transformadora, porque ele vai aonde a psicoterapia tradicional não vai. Porque o Espiritismo ele trata o psiquismo no sentido amplo, porque ele reconhece todos como sendo espíritos imortais. E como as psicologias de um modo geral não tocam na moral, o Espiritismo fala da moral. E quando ele toca na moral, ele se torna uma doutrina completa, no sentido psicológico, que a gente sabe que é uma psicologia também. O Espiritismo é uma psicologia, tanto tendo em vista que Kardec publicou 12 volumes da Revista de Estudos Psicológicos, a Revista Espírita, que é uma revista que tinha no seu título como revista psicológica. Ou seja, o Espiritismo também é uma psicologia, dentre tantas psicologias que nós temos. E no meu ponto de vista é a psicologia mais abrangente. Por mais que ela tenha também a sua função filosófica, a sua função religiosa, ela também é uma filosofia científica e também é uma psicologia que nós podemos acessar, que seria o manancial que ele traz, que é o Evangelho do Cristo Rede Vivo, quando ele desnuda, desvela todas aquelas formas alegóricas que o Cristo trouxe há 2019 anos e que hoje nós podemos, no século 21, falar abertamente de temas que ele não poderia dizer, porque na época em que ele trouxe a segunda revelação, ele não tinha ainda subsídios, ou a ciência não tinha evoluído a ponto de ele aprofundar nos temas que ele nos trazia. Portanto, ele usava uma linguagem alegórica, através de parábolas, e que são atemporais, que até hoje podemos citar parábolas do Cristo, e que elas funcionam no nosso tempo atual. Nessa perspectiva, eu falei sobre perdão, eu falei sobre melindre, eu falei sobre mágoa, eu falei sobre culpa. Esses temas todos permeiam o tema da noite, por que nos melindramos? Então, o melindre, ele é fruto da susceptibilidade do ego. Ou seja, nós somos seres que nos forjamos como pessoas que têm o malveso de acreditar que não podemos errar. E se nós partimos da premissa que somos seres que estamos em construção e que estamos nessa longa jornada evolutiva do átomo ao arcanjo, onde nós encontramos a nossa essência divina, manifesta na centelha divina que somos, nós somos seres, portanto, fadados à perfeição. Isso é inequívoco. Qual é a única fatalidade que nós temos? Que somos espíritos fadados a sermos perfeitos, puros, como Jesus é, que ainda nós não somos. Mas nós só nos construiremos como espíritos puros, perfeitos, como o Pai é, e como Jesus mostrou que é possível, quando nós olhamos para as nossas limitações, para as nossas fragilidades, para as nossas tendências, para as nossas características egóicas. Nós, enquanto personagem, nessa atual manifestação, nós trazemos tendências, que são tendências que nos levam para o mais, e tem tendências que nos levam para o menos. Se nós olhamos para elas com o olhar de compaixão, de generosidade para com elas, nós conseguimos construir o homem novo, que está em latência querendo se evidenciar. Mas de uma forma ou de outra, nós não fazemos isso. Nós queremos ocultar o nosso lado sombrio. E quando eu falo de sombra, não é só o lado negativo que nós temos. A sombra também tem a definição da sombra dourada. A sombra que nós falamos, de um modo geral, é o que lado escuro nosso. É aquilo que a gente não quer revelar. É a nossa maledicência, é a nossa concupiscência, é a nossa lascívia, é a nossa intolerância, irritabilidade e todas essas mazelas que nós temos em maior ou menor grau. Isso é o que nós normalmente concebemos como a sombra, o que está oculto, o que não é visto. Mas também está na sombra aquilo que é bom, aquilo que é virtude, a sombra dourada, ou seja, a criatividade que vocês não estão percebendo que tem e que foi reprimida em algum momento no desenvolvimento infanto-juvenil, quando algum professor, ou algum pai, ou um avô, ou um adulto reprimiu a sua criatividade quando disse: você pintou um coelhinho da Páscoa
de uma cor que era fora do padrão convencional da escola. E ao pintar o coelho de verde, amarelo, azul e branco, preto e roxo, e botou um olho colorido, o professor olhou para aquele coelho e disse: nossa, coelho não é dessa cor, como é que você pinta um coelho assim? Coelho é branco, do olho rosa ou então cinzinha. Aí a criança reprime a sua criatividade e ali coloca no subconsciente com o potencial que ela poderia ter de um grande artista manifestando-se na sua infância, por professores que alguns, com raras exceções, desavisados e despreparados em perceber o potencial que está surgindo do ser infinito, que é um espírito imortal. Daí a concepção materialista, quando for modificada para espiritualista e reencarnacionista, que nós antecedemos a concepção e precedemos, e continuamos pós a morte do corpo. Nós estamos antes e depois dessa manifestação nesse corpo. Quando nós todos na sociedade tivermos essa concepção da vida, nós teremos uma outra forma de educar as crianças, de nos relacionar com nossos pares, de nos percebermos nessa realidade como uma passagem nesse escafandro que é o corpo físico, nesse ergástulo carnal, que nos limita a manifestar o nosso potencial divino de espíritos que somos. Então, quando a criança reprimida na sua criatividade, em algum momento, ela oculta aquilo, está colocando na sombra. É a sombra dourada, que é uma virtude, é um potencial da alma que poderia se expressar, mas que em algum momento foi reprimido. Então, sombra aqui hoje eu vou tratar do que é o lado obscuro negativo, que nós estamos acostumados a ouvir. Mas leia-se, sombra também tem tudo aquilo de bom em que vocês ainda não acessaram, os valores, as virtudes que vocês têm em latência, mas por algum motivo vocês não evidenciam. E esse movimento, portanto, de se descobrir enquanto um ser que é luz e sombra, faz com que você se torne um ser integral. E essa individuação, o processo de individuação na linguagem psicanalista junguiana e que Joana de Anjos também traz, é o processo de inclusão da sombra no que vocês têm de potencial luminífero. A luz só se evidencia quando você olha para aquele lado escuro, o lado sombrio. Então, quando nós falamos de melindre, nós estamos falando daquela susceptibilidade egóica que vocês não querem ser mexidos, não querem ser tocados. Exemplifiquemos. Quantas mediúnicas nós temos médios? Eu já participei de mediúnica em várias casas espíritas, mais precisamente na Federação Espírita e na COBEM, na Casa de Oração Bezerra de Menezes, e nós percebíamos alguns médios que se melindravam quando o coordenador da mediúnica, por algum motivo, dizia: vamos fazer tentativa de manter a voz um pouco mais baixa, vamos educar a comunicação, não precisa gritar, ficar fazendo estardalhaços tão grandes, porque o médio ele é o primeiro a receber a informação e ele é o filtro que tem que deixar a passagem da informação ser o mais fidedigna possível ao comunicante, mas ao mesmo tempo não é preciso dar vazão a tudo que o espírito, que às vezes é um zombeteiro, é um espírito que está endurecido no mal e que quer manifestar toda a sua fúria, e o médio tem que fazer essa filtragem inicial. E quando o coordenador da mediúnica fala de uma forma até amorosa, tem uns que não são tão amorosos, são muito austeros, são muito despóticos, autoritários, com ranço do nosso judaísmo cristão, que vivemos em outro momento evolutivo, quando passamos pelas igrejas evangélicas, as igrejas católicas, e vivenciamos experiências como judeus, nós trazemos esse ranço ainda na atual vivência. Então, às vezes, não é a forma mais leve que eles se portam, às vezes se portam de forma muito austera. E aí, quando fala de forma austera, mexe com a susceptibilidade do outro. E aí o médium se melindra. Eu não vou mais continuar aqui não, porque ele falou muito grosso que eu tenho que filtrar, mas eu não consigo controlar. É uma coisa incoercível, que vem uma força incoercível, que dá vontade de levantar, jogar a mesa no chão. Aí eu lembro do nosso querido André Luiz Peixinho, que é uma pessoa que eu admiro muito, que tenho muita gratidão por ele e por estar acompanhando ele há tantos anos, 20 anos eu estou na Federação Espírita, e ele foi muita contribuição na minha vida e continua sendo. E ele disse um dia numa mediúnica na FEB, ele disse assim, eu estava presente, ele disse assim, olha aqui, nós não criamos tantas limitações e regras para as manifestações dos médios não, a gente deixa vocês livres. Ele não queria criar barreira. Mas uma coisa eu posso dizer, não é ipsis verbis como ele falou, claro que eu estou falando aqui como eu compreendi, ele pode até me corrigir depois, mas foi mais ou menos isso. Ele dizia assim, se vocês aqui quiserem manifestar essa mediunidade muito ostensiva, a ponto de levantar, derrubar a cadeira, jogar jarro no chão,
pode fazer. Aí eu fiquei assustado. Poxa, Peixinho é liberal, eu não sabia que era tanto. Eu sei que ele tem uma visão liberal, de inclusão e de acolhimento das diferenças. É uma pessoa muito diferenciada no meu ponto de vista. Mas naquele momento foi um grau extremo de polarização ele dizer que era liberado naquela mediúnica jogar cadeira no chão, quebra tudo. Mas ele é filósofo, ele é psicólogo, ele é médico, ele tem uma visão ampliada. Então ele é aquela ironia fina. E ele arremata dizendo, mas tem um detalhe, vocês podem quebrar tudo, mas no final eu não tenho como cobrar o espírito, eu vou cobrar o médium. Aí vocês passam lá na secretaria, na diretoria, para eu cobrar a cadeira que quebrou, para eu cobrar o jarro que quebrou, a mesa que foi quebrada, porque o espírito ele vai embora, e quem fica são vocês. Então ninguém quebrava nada, médium nenhum quebrou nunca nada nas mediúnicas que eu participei. Era uma forma de educação com um movimento diferenciado, sem ser coercitivo. Ele liberava todo o movimento de furor da mediunidade, porém, no final, derrubou isso aqui, quebrou, tudo bem, quebrou tudo, quebrou a mesa de som, tudo bem, quebrou tudo, passe lá para pagar. Aí quando mexe no bolso, o médium, quando percebeu o espírito, querendo fazer a manifestação, vou derrubar essa mesa. Aí ele pensava duas vezes, como ele é o primeiro a dar, é melhor não quebrar não, ele, né? Que se eu quebrar, o espírito vai embora, eu que vou pagar a mesa. Então ele pode até comunicar, dizendo, olha, eu estou com a vontade incoercível, que não consigo conter, traduzindo, e de jogar essa mesa no chão, jogar esse jarro no chão. Aí ele pode traduzir a informação que o espírito quer, mas não necessariamente tem que fazer, bater na mesa, quebrar tudo. Então, muitas vezes, as pessoas quando são corrigidas ou chamadas a atenção, tem formas e formas de se chamar a atenção, elas se melindram, elas ficam no movimento egóico, do orgulho ferido, que não pode ser contraditada, não pode ser contrariada. Quem somos nós que não podemos ser contrariados? Nós estamos nesse movimento de construção de um ser novo, e a construção do ser novo só se dá quando vocês acolhem a possibilidade da crítica, para corrigindo pontos e reparando arestas, vocês se consolidam como um ser melhor. Todos os seixos do rio se tornaram tão esféricos por terem que bater nas margens dos rios, nos troncos, nas outras pedras maiores, e que foram forjando o seixo daquela forma tão bela, que é o arredondamento daquela pedra. Mas ela só pôde ser aquela pedra porque foi no embate do cotidiano, com os enfrentamentos, as vicissitudes que a pedra enfrenta, ela se tornou seixo lapidado. Assim também o diamante. O que seria se nós não pudéssemos fazer com que o diamante brotasse nas escavações, em todo o processo de lapidação, para que aquela pedra raríssima e valiosíssima pudesse vir à tona? É através desse buril, o buril do cotidiano, dos enfrentamentos, na convivência, nos relacionamentos, que nós vamos trabalhando essas nossas susceptibilidades, o nosso melindre, esse amor próprio no sentido egóico, porque amor próprio é algo que deveríamos cultivar. Essa seria a base para evitar o melindre, que seria o auto-amor, o amor a si mesmo, na máxima do Cristo, amarás a teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. É um ciclo. Você só consegue amar o próximo se você se ama a si próprio, a si mesmo. Então, no amor a si mesmo, vocês aprofundam no amor ao outro e poderão amar a Deus. Como é que vocês podem amar o que vocês não veem que é Deus, se vocês não conseguem amar o que vocês veem, que são vocês próprios? Então, o caminho do amor, ele se passa principalmente pelo alto amor. Não há como amar fora o que vocês não conseguem amar, que são vocês mesmos. Esse movimento de alto amor, ele vai levar vocês ao movimento de construção da humildade e do tão sonhado altruísmo na convivência, na sociedade. Esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, essa autotransformação vai gerar um movimento de iluminação, de auto-iluminação, onde vocês se tornarão espíritos puros, aí não mais necessitados de serem reparados e nem de serem corrigidos nos atos que vocês possam ter, porque serão perfeitos. E para chegar à perfeição, é preciso passar pelo buril, o buril da crítica, da convivência, o cadinho que aquece e que transforma e que transmuta. Falando, portanto, da mágoa, no sentido do que ela traz, a mágoa todo mundo tem. Não há quem viva nessa realidade que não se magoe. Todos nós nos magoamos em maior ou menor grau. Não há problema em se magoar.
O problema está em fazer com que a mágoa se toxifique. O que é a toxicidade da mágoa? É quando ela se aprofunda no rancor. Mágoa todo mundo tem. A mágoa faz parte da condição do humano, porque a mágoa significa ser contrariado. E nós que vivemos nessa realidade somos o tempo todo frustrados, somos o tempo todo contrariados. E essa contrariedade e essas frustrações levam a uma certa mágoa, um melindre, que é natural. O problema é quando esse melindre se aprofunda. Eu não estou dizendo que uma crítica contundente e que venha sobre vocês têm essa capacidade de digeri-la e sem nenhum ponto de mágoa ou de ressentimento ou de melindre. Obviamente que teremos. Eu já me melindrei várias vezes, já me magoei várias vezes, e ainda me magoo. E para exemplificar o que seria essa mágoa no sentido tóxico, imaginem vocês num leito de um rio. Um barco no leito de um rio caudaloso, quando ele está no leito mais profundo, ele não tem como encalhar. Mas quando esse barco começa a encontrar alguns bancos de areias na sua margem, ele começa a perder o fluxo do caminho para o seu objetivo final. Digamos, portanto, quando o barco está no seu leito mais profundo, ele não tem como encalhar, ele não está magoado. A mágoa seria quando ele se aproxima dessa areia, que não é ainda o encalhe, mas ele começa a perder a velocidade, é a mágoa. O que é o rancor? É quando ele, nesse movimento de aproximação desses bancos de areia que começa a atrapalhar o fluxo, ele vai para a margem, completamente encalha na margem, e aí ele precisa de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, de terapeutas, de técnicas, de medicações para tirar aquela pessoa que foi para o rancor, que é o aprofundamento da mágoa. O barco, portanto, quando encalha, ele vai precisar de um reboque para tirar ele, levar ele para o leito do rio, para ele seguir o fluxo, buscando o seu destino final, que seria o oceano da vida, que é a totalidade, o encontro com Deus, o encontro com a consciência suprema, que é esse caminho que nós estamos traçando nessa realidade que estamos vivendo, nosso retorno ao Pai. Fomos criados simples e ignorantes, do átomo ao arcanjo existe uma navegagem, nós estamos navegando no rio da existência física, para um dia não precisarmos mais habitar nessa realidade física, só vindo como missão, ou como funções mais nobres, não por necessidade reencarnatória e evolutiva. Então, a mágoa, vocês têm de uma forma ou de outra. O problema é vocês se manterem nela, gerando uma toxicidade a ponto de trazer transtornos do nível psiquiátrico, transtornos de ansiedade generalizada, transtornos do pânico, transtornos depressivos, transtornos bipolares, cânceres, doenças psicossomáticas as mais variadas e as mais diversas psicopatologias que são acometidos todos nós por vivermos nesse espaço. Aqui hoje não é a culpa ou de culpa pelaquilo que fizemos e não nos perdoamos, ou melhor, não nos arrependemos, não nos reconciliamos conosco mesmos, e aí ficamos na toxicidade da culpa, que seria o remorso. Quando a culpa se toxifica, vira remorso. Quando a mágoa se toxifica, vira rancor. Nem o rancor, nem o remorso. Mas a culpa é natural. Atos que nós cometemos que são fora do que seria o convencional, quando a gente acresce consciência, a gente se sente culpado. E essa culpa nos faz reparar o dano, espiar a dor disso, está no livro Céu e Inferno, e ao espiar, você passa pelo arrependimento, pela expiação e depois a reparação, com atos de serviço para a sociedade, para a humanidade. Então, o princípio de entendimento da mágoa e da culpa passa pelo perdão. Por isso que o capítulo que é trazido na obra Atitude, ele é muito providencial. Perdão, esvaziando o baú das expectativas. Só se magoa, meus irmãos, quem tem expectativa com relação ao outro. Só se melindra aqueles que estão ainda no espaço de quererem ser amados, de querermos ser aceitos. E a maioria de nós vivemos nessa vida querendo ser amado. Quem é que não quer ser amado? Todo mundo. Todo mundo quer ser amado, quer ser aceito. E é por querer ser amado, querer ser aceito, que quando a gente é contrariado num ponto de nossas fraquezas, nossas fragilidades, nós nos fechamos, nos melindramos, porque fechamos-se nas conchas para que não sejamos vistos nas nossas dificuldades, porque nós queremos manter a nossa boa aparência. A boa aparência do bom moço, da boa moça, do homem bom, do homem que é solícito, que é solidário, que é fraterno. São aquelas pessoas com a voz melíflua. Muita paz, meu irmão.
Que Jesus te abençoe. E ele não está naquele estado de paz interior, mas como ele quer ser aceito e quer ser dito que é uma pessoa humilde, fala baixo, é tão civilizado fulano, olha como ele fala de forma tão amorosa. E aí quando ele sai do centro, que a máscara cai, porque ele sai do ambiente de convivência que a casa espírita requer, uma certa solidariedade, uma certa fraternidade, na primeira curva, onde ele está sozinho com ele mesmo, isso posso falar até de mim mesmo, já bota as asinhas de fora, as garras vêm de fora, o que é, miserável, você passou em minha frente. E aí já um menino, uma bicicleta, um motociclista passa, vai, que o primeiro poste seja seu fim. Olha a raiva se expressando. Você já bota para fora aquele bicho, aquele monstro que você estava contendo e que gasta uma energia imensa para manter essa aparência do bonzinho. Porque vocês não estão sendo vocês mesmos. Ser vocês mesmos não significa sermos raivosos, intolerantes, ignorantes na convivência com o outro, mas expressar o potencial divino e também mostrar que vocês ainda têm limitações. E aí não é por isso que vocês também vão polgar no pescoço de ninguém, mas dizer, olha, isso não me agrada, eu não estou disponível agora para ficar arrumando as cadeiras até o final, eu não estou nesse momento, eu quero ir para casa que minha esposa está me esperando. Às vezes vocês fazem as coisas aqui, mas são incapazes de fazer dentro de casa. Isso é a vivência da hipocrisia que nós vivemos de um modo geral. Todos em maior ou menor grau somos hipócritas, em maior ou menor grau. E obviamente que eu também tenho um grau de hipocrisia em muitas coisas da minha vida. E obviamente que eu estou tentando olhar para isso, para tentar ser o mais próximo possível daquilo que eu ainda estou. Porque eu sou espírito que estou em processo de aprimoramento, então eu sou centelha divina. Mas eu estou, Flávio, nessa manifestação, com várias idiosincrasias, com vários comportamentos contraditórios, com várias formas de expressão, às vezes arrogante, prepotente, orgulhoso, melindroso, mas também já descubro que eu tenho ainda outras virtudes e outras habilidades, como às vezes eu consigo ser amoroso, fraterno, altruísta, tolerante, ter uma escuta que é um pouco apurada, mas em outros momentos não, que eu sou intolerante, que eu sou despótico, que sou autoritário, sou prepotente, sou orgulhoso. Reconhecer isso significa integrar tudo aquilo que eu poderia negar, que muito tempo eu neguei, para não olhar, mas aquilo, se você não olha, ele toma. E a gente vai falar de outra palestra em outro momento, se formos convidados, chamado o efeito sombra. O efeito sombra nada mais é do que do medo, da intolerância, daquela tristeza não manifesta, do orgulho não expresso, ou orgulho que é contido. Tudo aquilo que você oculta, um dia ele toma. E aquilo que você nega cria força. Quanto mais você coloca pressão para esconder no inconsciente, quando aquilo eclode, é como se fosse uma tampa de panela de pressão que não aguentou tanto tempo de pressão interna. Pá! Olha o estrago que uma panela de pressão faria. Somos nós. Quando escondemos de nós mesmos, o pior é esconder da gente mesmo. Porque até digamos que eventualmente escondamos dos outros. Porque ninguém se sustentaria na convivência, no cotidiano, eu mostrando o tempo todo quem eu estou, como eu estou. Porque eu sou centelha divina, eu não digo eu sou, porque eu sou luz em potencial, mas eu estou ainda vivendo trevas, vivendo mazelas. Então, eu não aguentaria, nem vocês suportariam conviver comigo o tempo todo mostrando como eu estou. Então, a máscara social, as coisas que nós criamos, são as proteções egóicas, são naturais. O problema é quando vocês se confundem e acham que são aquela máscara. E algumas máscaras que nós usamos é a máscara do perfeccionismo, como eu citei, a máscara do puritanismo, a máscara da projeção, a máscara do, me fugiu, puritanismo, perfeccionismo, lembrei, do mártire, uma grande máscara que nós temos no movimento espírita, o mártir, é aquele que é o solícito intermitente, o solícito indefinido, que está sempre à disposição de todo mundo, se esvaindo energeticamente, porque não sabe dizer não. Aprender a dizer não também é uma virtude. Nós não devemos dizer sim para tudo, porque quando dizemos sim para tudo, está na premissa de querer ser aceito, se você não está naquele nível de dizer sim. Obviamente que muitos fazem isso porque estão ainda no ponto que precisam ser amados, precisam ser aceitos. E por quererem ser amados e serem aceitos, eles dizem sim, porque se disser não, num convite de uma palestra, de uma casa que não é fácil para mim, por exemplo, eu digo não dá não, porque aí está muito difícil para eu me deslocar. Aí a pessoa se melindra, o outro se melindra, porque eu disse o não, e ao dizer o não, o outro vai para o espaço da maledicência, começa a difundir. Flávio disse que não vinha para cá, só quer ir para centro grande, ou só vai para centro que tenha muita gente, que não é verdade. Eu vou em casa que tem 5 pessoas, 10 pessoas, e falo com o mesmo entusiasmo.
não é uma verdade. Então a pessoa se melindra porque ouve o não. Como vocês não querem que o outro se melindre com vocês, vocês terminam dizendo sim sempre. E eu vivi uma experiência desse nível até 9, né? O nosso tempo é até 9? Então que bom. Eu vivi uma experiência desse tipo que eu vou trazer para o cotidiano de vocês. Eu vivi uma certa feita, eu não vou dizer nomes nem nada porque vai ser colocado no YouTube, e aí a gente não quer mexer com as susceptibilidades e nem com os melindres de ninguém. Deixemos quieto. Mas eu vivi em determinada instituição onde eu trabalhava como voluntário nela. Mas uma determinada feita, eu não suportava mais dizer sim para uma das determinadas pessoas desse grupo. Numa certa feita, eu emprestava o carro uma vez, pedi a segunda vez, eu emprestava de novo, pediu a terceira vez, eu emprestei de novo. Mas aquilo no momento, tem mais de 20 anos atrás, mais de 20 anos, eu tenho 23 anos de espiritismo, foi lá no início do movimento espírita, eu estava me conhecendo, me descobrindo, ainda necessitando mostrar o bonzinho que eu não era, que eu não estava ainda, mas ao mesmo tempo tendo a lucidez de começar a colocar os meus primeiros nãos, senão eu seria tomado numa energia que não era verdadeira. E a pior coisa do mundo é você não ser verdadeiro com o que você ainda está se manifestando. Você tem um esforço de se melhorar, e isso é a reforma íntima que todos nós preconizamos. Mas viver o tempo todo dizendo sim, quando eu quero dizer não, eu estou violentando a mim mesmo. E a maior violência que você pode causar é vocês mesmos. Você não vai dizer não a tudo. Eu não dizia não a tudo. Mas algumas coisas eu gostaria de dizer não, mas não estava dizendo, porque eu não estava querendo ser visto como uma pessoa que não era caridoso, solidário, fraterno e também na preocupação de não melindrar o outro. E naquele momento eu estava me prejudicando. Uma certa feita, depois de dar o carro diversas vezes, perdi a conta de quantas vezes eu emprestava sem nenhuma dor no coração. Mas chegou um momento que eu comecei, e pagava gasolina, não tinha nenhum problema. Botava gasolina, não era eu que bancava não. Mas chegou um momento que eu não queria mais dizer sim. Eu queria poder chegar na presença da pessoa que me pedia e dizer assim, olha, eu não quero dar hoje não. Queria ter essa liberdade, mas eu estava preso no meu cárcere. Aparecia a pessoa ali, meu Deus, vai pedir o carro de novo. E eu não vou saber dizer não. Aí destampou ali, eu digo, oh meu Deus. E gostava da pessoa, tinha amizade, tinha carinho sincero pela pessoa. Mas naquele ponto, já estava me constrangendo. Chegou e, meu Deus, vai pedir o carro, oh meu Deus. E hoje eu não queria dar o carro, meu Deus, me ajude. E a gente fica assim, vocês vivem assim também, eu sei. Claro, mas sirva para o movimento de transformação. Olha o que eu fiz. E aí quando aparecia, ai meu Deus, de novo, é o carro hoje. Aí num dia eu não aguentei, porque minha convivência já estava sendo uma convivência pesada, porque eu gostava da pessoa, mas eu ficava tenso porque me pediu o carro, mas eu queria em um momento dizer não. Eu dizia assim. Nesse dia eu falei, buzinou e telefonou. Alô, você pode me emprestar o carro hoje? Eu digo, ai, suba aí por favor. Mandei subir no apartamento onde eu morava. Eu queria dizer uma coisa a você, com toda essa, eu vou falar exatamente como eu falei. Olha o que é um melindre. Eu digo assim, meu querido, eu gosto muito de você e tenho uma amizade sincera por você. Mas a minha amizade por você não passa por sempre dizer sim para o carro. Hoje, por exemplo, eu não gostaria de dizer sim para lhe emprestar o carro. Mas eu estou constrangido em dizer porque você não sabia disso. E hoje, portanto, eu vou lhe emprestar o carro, mas eu quero, a partir de hoje, poder dizer não nas próximas vezes e manter a nossa relação de afinidade, de amizade, sem você se melindrar. Ele se fechou, médio também que era, se melindrou. Não, deixe lá então, não precisa não. Eu digo, não, você não está entendendo. Você não estava ciente disso, é um movimento interno meu e que eu estou aqui abrindo pela primeira vez a você. Eu não acho justo hoje lhe dizer o não e você já não ter o carro. Hoje eu lhe dou o carro. Você vai botar o combustível, que eu sei, às vezes bota até a mais do que você gastou. Mas não é isso. Eu quero ter a liberdade de não ficar preso que você pegou o carro e depois te emprestei o carro. Eu queria hoje pegar meu carro e sair ali para o shopping, mas não pode estar emprestado. Eu quero ter essa liberdade. Quando for leve para mim, eu dizer ok hoje. Mas quando não for leve, eu quero dizer hoje não dá. Mas eu não dizia não porque eu queria ser aceito, ser amado, mas ao mesmo tempo não queria melindrar, não queria torná-lo susceptível, mexer com as susceptibilidades egóicas dele. E aí, nesse dia que eu disse isso, eu digo, portanto, hoje eu gostaria de dizer não, mas hoje eu digo sim, mas a partir de hoje eu vou poder dizer não. Ele, não, meu filho, fique tranquilo, não precisa não, eu pego um táxi. Aí começou, aí é o melindre. Está no melindre, e é o melindre, claro, aí começa a ficar, aí você fica constrangido, porque você não quer que o outro, aí começa você a adular o outro, não, peraí, eu posso lhe pegar, não, fique tranquilo, eu pego o táxi, essa forma, e aí começa aquela forma leve, doce, e que você pensa que o outro aceitou o não, mas não aceitou o não.
Ele se melindrou, tanto se melindrou que levou para dentro do grupo que nós militávamos, que eu era uma pessoa assim, que eu era assado, olha, me disse não, quando eu precisava do carro, esqueceu de todos os sims que nós dissemos, porque é assim as pessoas, nós convivemos nas relações, as pessoas só se pegam com o que é o menor, o que está cheio da relação, o que está cheio, o que foi maior, nós esquecemos, e ficamos com aquilo que foi menor. O menor é o não daquele dia, mas o maior foi todos os sims que foram ditos a vida inteira, por muitos anos. A pessoa esquece, se apega àquilo, porque o ego, ele não quer ser contrariado, ele não quer ser susceptível, ele não quer ficar vulnerável, ele não quer ir para o contraditório, ele não quer ir para esse espaço. Então a pessoa sai fazendo uma maledicência, passando para os pares do grupo, vamos supor numa casa espírita, que Flávio é isso, Flávio é aquilo. Como eu sei que maledicências são plumas ao vento, na linguagem de Joana de Ângeles, que vão sempre adiante para a amargura do caluniador, porque quem calunia, aquilo vai ter um fim, e que só ele, com a própria consciência dele, se não for nessa vida, em outras vidas o reparo virá. Se vocês se arvoram a sair se justificando e mostrando para um e para outro que não foi bem assim, é um gasto de energia desnecessário que eu, graças a Deus, hoje não tenho mais. Quantas maledicências, quantos detratamentos eu vivo na minha carreira como profissional e como expositor e como pessoa que vivo no mundo humana, comum e imperfeita, que reconheço ser, que não poderia querer ser perfeito, cometo muitos delitos, muitos equívocos, correr atrás do que estão dizendo de mim. Olha, Flávio, falaram de você na casa espírita, isso assim assado, disseram que você é isso assim assado. Meu Deus, que perda de energia e perda de tempo, que por um tempo, lá atrás, quando eu comecei meu autodescobrimento, eu ainda me colocava nesse espaço. Hoje em dia, não toma mais minha energia isso, porque como Joana dizia, o confessor falou assim, uma confessora foi até o seu confessor pedir ajuda sobre um ato de maledicência que ela sofreu. E aí o confessor disse assim, você tem uma prova a cumprir, vai no topo daquela torre, pega um travesseiro de plumas e estoura ele e liberta no vento da torre daquela montanha ou daquela igreja. E depois, qual é a tarefa? Vai lá e voltas que eu lhe digo a tarefa. Quando você fizer isso, você retorna. E agora, o que é que eu faço? Vai lá e coleta todas as plumas. E ela remata, a calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Então, se vocês são vítimas da calúnia, todo mundo é, não deem guarida, deixe que vá, se você perdeu uma energia muito grande. Então a pessoa foi e fez um processo no meio que eu convivia. Todos ficaram calados. Um mês depois, 2 meses depois, estourou algo comigo, de alguma coisa que eu fiz, eu disse outro não. Me empresta, não vou emprestar não esse livro não, que esse livro é meu xodó, eu empresto todos os meus livros. Mas os livros que eu empresto às vezes não devolvem. Tem uns e outros que eu peço, não dobre o livro assim. Tem pessoas que eu empresto que fazem assim com o livro. Minha mãe, não empresto mais, ela faz isso com o livro. Não se faz isso com o livro, dona Helena. Minha mãe querida, eu te amo. Mas não faça isso com o livro não. O livro é uma coisa que tem que ser tratada com carinho. Então algumas pessoas que eu emprestava o livro, que o livro ia amarrotado, diziam assim, olha, não dá para lhe emprestar mais não, você detona o livro, ou você melhora isso. Eu dizia não. Em algum momento que eu disse um não, aprendi a dizer não, a melhor coisa que é você poder dizer não, é libertador. E aí a pessoa foi, estourou. Você é assim mesmo, bem que fulano disse, miserável, ele lhe pediu o carro, você não emprestou. Eu digo, como foi isso? Eu já tinha esquecido. Aí eu me toquei qual era a história que estava por trás. Foi aquela história que parecia que estava tranquilo, mas ele se melindrou, a pessoa se melindrou, e foi fazer maledicência, que eu não valia nada, que eu era egoísta, que eu era isso, que eu era aquilo. Imagine se eu fosse ficar sendo o efeito dos outros. E eu vou finalizando minha exposição dizendo justamente o que ele vai trazer, esse autor, Andrei, nessa passagem aqui, que vai servir para vocês terem clareza do que é o melindre, o que é a mágoa. Ele vai dizer, a mágoa, preste atenção, para irmos finalizando nossa exposição. A mágoa diz respeito muito mais ao ofendido que ao ofensor, pois só você pode dar significado ao que é sentido e vivido, independentemente da intenção ou ação do outro. Traduzindo, um existencialista chamado Sartre, ele diria, não importa o que os outros nos fazem, o que importa é aquilo que fazemos com o que os outros nos fazem. Então, a mágoa é muito mais o que você faz com o que o outro lhe fez, do que com o que o outro lhe fez. O outro faz o que é possível. Ele pode dar aquilo que ele tem. Se ele lhe machuca, lhe diz uma liberdade, fala alguma coisa, é o que ele pode lhe ofertar. Quem fica na mágoa ou no melindre é aquele que ali concorda com o que foi dito e deixa aquilo tomar uma dimensão maior do que poderia. E assim você termina sendo controlado pelo outro, quando vocês deveriam ser os gestores
das suas próprias emoções. Nós somos, de uma grande forma ou de outra, incompetentes emocionalmente para gerenciar nossas emoções. As básicas que nós descrevemos, que é a raiva, o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Tem alguns autores que trazem outras emoções, mas essas são as básicas: alegria, tristeza, medo e tristeza. São as 4 básicas, e um autor inclui o afeto e outros inclui outras. Todos nós temos essas emoções básicas e nós somos tomados pelo medo. Quando ele se exacerba na síndrome do pânico, nós somos tomados pela alegria excessiva quando se torna euforia, um transtorno bipolar que é tido como mania, e a fase de tristeza, você vai para euforia e não sabe por quê. Isso é um transtorno da emoção, da alegria, que deve ser genuína e vivida por todos. Ou até mesmo a tristeza, que é necessária e que nós corremos dela, porque a tristeza é algo que nós deveríamos viver, ir para o espaço da introspecção. É uma energia que nos leva para dentro, e essa energia que nos leva para dentro nos faz refletir sobre atos que estamos ainda cometendo de forma que são de transgressão à lei divina de amor, justiça e caridade, e que pode nos fazer voltar para aquele ponto da construção do homem novo que estamos querendo ser. E outra emoção básica, que é a alegria, tristeza, medo e a raiva. A raiva é completamente legítima, é uma energia potente e poderosa. Eu tenho muita raiva ainda dentro de mim, mas essa minha raiva, às vezes, quando ela se expressa em alguns momentos, eu digo, opa, eu ainda tenho ela aqui. Se voltasse a acessar o homem velho, com a espada em punho, era capaz de decapitar alguém, como Saulo de Tarso, que era raivoso, e Jesus viu nele a potência do Paulo. Não se ateve ao Saulo, que a gente diz que ele era um perseguidor dos cristãos. É uma forma bem leve e suave de chamar quem foi um assassino. Paulo era um assassino de cristãos. A mesma coisa era o Mateus, o Levi, o Zaqueu, que subiu no sicômoro quando quis se aproximar do Cristo, e ao mesmo tempo ele cobrava impostos do seu próprio povo judeu para Roma. Ele trabalhava para Roma, então ele era mal visto, era mal quisto, ele não era bem quisto no meio dele. E quando ele quis ver o Cristo, quem foi passando no meio da multidão, o pessoal olhou, você está aqui? Sai daqui, miséria. Você não é para estar aqui não? Deve ter dado um chega para lá nele, em Zaqueu. Aí Zaqueu olhou assim, poxa, eu quero ver o Cristo. Subiu no sicômoro e lá do alto ele olhou o Cristo olhou e disse assim, Zaqueu, desce daí, hoje entrarei em sua casa e jantarei contigo. Jesus, ele não via em Zaqueu o perdular, o despótico cobrador de imposto impiedoso. Ele via a potência que aquele homem tinha no movimento de transformação egóica, indo para um espaço de consciência. Jesus não condenou a mulher adúltera quando a viu transgredir as leis mosaicas e ao mesmo tempo disse assim, vai e não torne a se equivocar. Jesus, ele era o bom senso manifesto nessa realidade. E, portanto, ele sempre viu o potencial de cada um daqueles seres que o acompanhavam. Jesus não viu em Pedro aquele que o negou 3 vezes, ele viu a potência de Pedro, tu és pedra, e é sobre ti que eu erguerei minha igreja. E foi Pedro quem fez a casa do caminho e que levou adiante toda a proposta da Boa Nova. Jesus não viu em Judas apenas o traidor que o entregou por algumas moedas e que fez ele viver o Calvário, começando naquele ato. Ele, ao mesmo tempo que percebia Judas na sua limitação do humano, que era o possível de ser expresso, ele não se melindrou. E ele simplesmente foi e retornou, quando vai lá aos lugares mais profundos da consciência de culpa tóxica que Judas entrou, e foi para a culpa através do suicídio, onde virou remorso e se matou. Ele resgatou Judas e disse, Judas, fizeste o que era possível, vais e vamos tocar a vida, Judas. E Judas retorna como Joana d'Arc, aquela médium lá francesa que fez o que fez no movimento. Quem não estudou, leia, Judas é a reencarnação, Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Então Jesus, os outros debandaram, todos os apóstolos. Jesus não se melindrou com ninguém, ele ficou só com Maria de Magdala, Maria de Nazaré e seu querido apóstolo amado João Evangelista, que se tornou São Francisco de Assis, é o mesmo espírito. E ele, no entanto, também não se melindrou, porque os outros evadiram e deixaram ele sozinho. Olha o exemplo que nós temos maior do Cristo, como o exemplo da tolerância, da benevolência, do amor indiscriminado, e nós queremos fazer um movimento contrário à proposta do que o Cristo nos trazia. Então, como hoje nós estamos falando do melindre, e finalizando com essa passagem aqui, para trazer mais clareza, ele vai dizer, a mágoa é o baú das expectativas não atendidas e cristalizadas na alma. Elas se mantêm enquanto são nutridas e cultivadas. E qual é a terapêutica para tudo isso? Ele vai falar, o perdão.
O perdão é decisão pela paz e pela libertação do veneno da exigência guardado no coração. Ele é possível quando conferimos ao outro o mesmo direito de ser humano e imperfeito que possuímos também, e nos conectamos a ele através da compaixão e da humanidade que nós ainda temos, que somos seres humanos comuns e imperfeitos. Daí, o chamado da noite de hoje é: amemo-nos, perdoemo-nos. E nesse movimento de conexão com o perdão, é melhor que vocês nem se melindrem, nem fiquem susceptíveis na mágoa, para não ter que gastar energia para ter que perdoar ninguém. A melhor recomendação da noite seria essa: não nos melindremos e não nos magoemos, para que não tenhamos que gastar esforços para ter que perdoar a quem quer que tenha feito algo que nos contrariou. O melhor espaço de consciência é nos mantermos no espaço de vulnerabilidade, de permissão, de tudo é um interessante ponto de vista que as pessoas têm a nosso respeito. O ponto de vista dela é apenas um ponto, é apenas a vista de um ponto. Ela tem a vista de um ponto que é daquele jeito, mas ele tem outro, ela tem outro, e cada um tem outro. Se você dá guarida ao ponto de vista do outro, que lhe critica, que lhe julga, obviamente que a gente é aberto às críticas para reformar e melhorar. Mas não dá importância nem deixar que o outro controle vocês, entrando nesses espaços que nós nos encontramos muitas vezes na nossa encarnação. Eu hoje vou terminar com uma canção que hoje vai ser de cabeça, eu vou errar e não tem problema, eu quero estar nesse espaço de vulnerabilidade, para mostrar que a vulnerabilidade é o espaço de quem não está preocupado muito com o julgamento do outro. Quanto mais você se preocupa com o julgamento do outro, mais vocês são controlados pelo outro. E como eu quero entrar no espaço de não me manter mais sobre esse domínio psíquico de quem está fora de mim, já basta eu mesmo domar as minhas más inclinações, eu finalizo com a canção. Parou, foi a gravação? Eu finalizo com a canção de Flávia Ferro, que é uma cantora pernambucana que normalmente eu leio porque está no celular. Como o celular está gravando, eu não vou poder ler, então possivelmente, se a memória falhar, eu vou errar um ou outro trecho, mas está tudo ok, no final vocês vão entender a mensagem. Então, eu nunca mais cantei, também não trouxe escrita, mas vou me avorar a cantar. Ela dizia assim, uma canção que ela fez no momento que ela percebia o orgulho e a prepotência dela, quando dançava frevo em Recife, ficou como anônima em São Paulo, tem um vídeo dela no YouTube, nas redes sociais, e percebeu que ela estava no espaço de querer ser amada, ser aceita. Todo mundo em Recife conhecia ela, mas São Paulo era uma desconhecida. E nesse momento ela foi acessar as composições que ela tinha capacidade de fazer. Se vocês puderem pegar aí logo a canção, minha amiga, você que está aí, bote aí no Google, Me Curar de Mim, coloque no seu Google aí, Me Curar de Mim, vá digitando enquanto eu falo aqui. A música é Me Curar de Mim, Flávia Ferro. Aí você traz para mim para eu ler a canção na íntegra. Ela, portanto, a gente finaliza, tudo bem para vocês? Finalizamos com essa canção. Nesse movimento, portanto, alguém que tem um celular, Me Curar de Mim aí, consegue pegar e me traz, que eu canto ela bonitinha, como ela está escrita. Me Curar de Mim, vai no Google. Passa por aqui, ó, amor. Você conseguiu? Oh, que maravilha. É a letra. Aí você tem que ir no Google, Me Curar de Mim no Google. Você bota Me Curar de Mim no Google. Então ela, portanto, foi para São Paulo, e aí, oh, que maravilha, oh, que delícia. E ela foi para São Paulo, gratidão. Ela foi para São Paulo, e lá ela tocou esse lado poético dela de compositora, e criou essa canção belíssima, que já foi tocada, vários artistas globais já falaram sobre ela, e agora eu canto pedindo autorização, né, para tocar aqui, dando o crédito a ela, Flávia Ferro, que escreveu essa canção. Isso é um pouco do que todos nós temos ainda. Eu reconheço muita coisa dessa canção em mim, muitas dessas coisas já extirpei, eu já olhei, já integrei e já não vivo mais na intensidade do que está sendo dito aqui, ok? Venham comigo, a canção é essa. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio.
Vi no mundo em um só corpo, esse de 1,80 m, devo a ele estar atento, não posso mudar o outro. Venham comigo. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo das vaidades que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou mau, sou mentiroso, vaidoso, invejoso, sou mesquinho, grão de areia, bobo e preconceituoso. Sou carente, amostrado, dou sorriso, sou corrupto, malandro, fofoqueiro, moralista, interesseiro. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-me assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim. Muito obrigado, muita paz.